esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram consigo o óleo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando. E todos acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, se ouviu um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto foram comprar o óleo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, com licença litúrgica, a gente convida aqui o nosso irmão Moisés Rocha. Você nos apresentou, né, irmão? Pô, você sabe direitinho quem é ele ou não? Hã? Vamos lá, irmão, quando a gente vai começando aqui, vai. De onde que ele é? Vamos ver se você sabe mesmo. Qual a cidade dele? Cidade, gente boa, tá vendo, irmão? 7 Lagoas, né? Qual é o nome da comunidade dele? Comunidade Filhos de João Batista. Como é que é conhecido, mais comumente conhecido? Como que é? O Gordinho de Minas Gerais. O Gordinho de Minas Gerais, né? Qual que é o número do meu RG? Tá vendo, meu irmão? Tá vendo? Irmão, que o Senhor te conduz nessa noite, também que possa fazer de você um instrumento para nos ajudar nessa noite, ajudar toda a igreja que está agora reunida aqui, na Paróquia Santa Rita de Casa, o futuro santuário, e também em casa, acompanhando pelo Face e pelo YouTube. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso. Eu não sei se você está acompanhando a liturgia dessa semana, mas a igreja está nos convidando a meditar na segunda vinda de Jesus Cristo. Na segunda-feira, São João, no Apocalipse, capítulo 21, nos contou os detalhes de como é a nova Jerusalém, o céu. E o Salmo dizia que o Senhor viria para julgar a terra inteira. Na terça-feira, São Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 2 e disse: se alguém começar a colocar pânico em vocês em relação à segunda vinda de Cristo, não se alarmem, mas que ninguém te engane, Jesus Cristo vai voltar. Na quarta-feira, São Paulo escreve agora no capítulo 3 a Tessalonicense, dizendo que nós precisávamos nos afastar de todos os irmãos que viviam uma vida desordeira, porque quando o Senhor voltar para julgar as nações, Ele abominará os irmãos que levam uma vida depravada. Na quinta-feira, São Paulo agora escreve aos Coríntios, dizendo que nós precisamos estar santos e irrepreensíveis para aguardar a segunda vinda de Cristo. E hoje, sexta-feira,
nós nos deparamos com o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, com a história das 10 virgens, nas quais 5 delas cometeu um pequeno deslize na espera da chegada do noivo, que é Jesus, que vai voltar. Bate no seu peito e diga: Jesus Cristo vai voltar. O nome disso, irmãos, é escatologia. A Igreja Católica Apostólica Romana, na sua essência escatológica, declara pela Sagrada Tradição, pelo Sagrado Magistério, na Sagrada Escritura, em 19 textos bíblicos, 10 no Antigo Testamento e 9 no Novo Testamento, que Jesus Cristo vai voltar. Portanto, a volta de Jesus não é um conceito, ou uma filosofia, ou uma ideia, e nem depende da sua fé. Você acreditando ou não, querendo ou não, gostando ou não, a volta de Jesus é um fato. Jesus Cristo vai voltar e ponto final. Isso foi motivo de concílios, isso é motivo de 4 dogmas, são 7 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja nos declara: Jesus Cristo vai voltar e ponto final. Mesmo com a máscara, eu quero que você olhe para a direita e para a esquerda e diga: Jesus Cristo vai voltar. Fala para quem está do outro lado: Jesus Cristo vai voltar. Tá. Talvez a grande pergunta que fazemos é: quando Jesus Cristo vai voltar? No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, antes do Evangelho de hoje, Jesus diz que a única pessoa que sabe a data da sua volta é o Pai. Nem os anjos do céu sabem quando Ele vai voltar. Agora Paulo escreve uma outra carta escatológica para Tessalônica, no capítulo 4, que não é o de segunda nem o de terça, é um outro, dizendo a respeito da data da vinda de Cristo: eu não tenho autorização nem para tocar no assunto, eu não quero falar disso. Portanto, se alguém aparecer, seja uma aparição mariana, ou um vidente, ou um profeta dando datas de quando Jesus vai voltar, isso é uma heresia, porque em 2000 anos de história, a igreja tem convicção de que a única pessoa que sabe a data da volta de Cristo é o Pai. Ele mesmo disse isso a respeito de si, sobre o Pai. Mas é interessante que a igreja esses dias nos convidou a meditar que Ele voltará como um ladrão, que não avisa que horas vai chegar. O ladrão pode vir de madrugada, o ladrão pode vir de tarde, o ladrão pode vir de manhã. E como nós não sabemos a que horas vem o ladrão, a teologia da igreja nos convida a ficar preparado todo dia, como alguém que não sabe que horas vem o ladrão. E se o dia de ontem não existe mais, e se o dia de amanhã não existe ainda, hoje é o último dia da nossa vida, e a igreja nos convida a amanhecer todo dia com esse sentimento: pode ser ainda hoje que Jesus Cristo vai voltar. A igreja nos convida a rezar todo santo dia com Apocalipse capítulo 22, Maranata, volta logo Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Portanto, hoje é dia de ser santo, hoje é dia de manter os sacramentos em dia. Como dizia Padre Pio, precisamos comungar hoje como se fosse a última vez. Hoje é dia de ser bom pai e bom marido, hoje é dia de ser boa mãe e boa esposa, porque ainda hoje, até a meia-noite, já que o dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não existe ainda, pode ser que o ladrão apareça ainda hoje, e então nós subiremos com ele, e haverá um novo céu e uma nova terra, e nós nos encontraremos para o julgamento final na sala do trono do leão da tribo de Judá. Pode aplaudir, pode aplaudir. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Bate no seu peito e diga: Jesus Cristo vai voltar. Fala para quem está do seu lado: Jesus Cristo vai voltar. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é? Eu achei horrível, me pergunta qual é? Embora nós não saibamos quando Jesus vai voltar, amém? As mensagens de Nossa Senhora em Fátima, Lourdes, La Salette, Medjugorje, Garabandal e Guadalupe dizem que algumas coisas acontecerão antes de Jesus voltar. E se nós prestarmos muita atenção nestas coisas,
nós saberemos que a vinda de Jesus está muito próxima. Se fosse apenas aparições marianas por si só e não tivesse confirmação da doutrina católica, talvez você poderia dizer: você pregou, eu entendo, eu concordo, mas eu não acredito em aparições marianas. Só que Nossa Senhora é maravilhosa. A mística nunca vai ser contraditória à doutrina, porque a doutrina está acima da mística. Qualquer aparição que falar algo contraditório à doutrina é uma heresia. Mas tudo aquilo que as mensagens mais conhecidas de Nossa Senhora tratam a respeito da vinda de Cristo está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675. O sentimento que eu tenho é que Nossa Senhora, antes de dar os detalhes da vinda de Cristo, leu o Catecismo da Igreja Católica. O que é que Nossa Senhora e o Catecismo da Igreja Católica dizem que vai acontecer antes de Jesus voltar? Primeira coisa, diga comigo: um terrível esfriamento espiritual. Bate no seu peito e diga: haverá um terrível esfriamento espiritual. E aqui eu quero entrar com você no contexto anterior à pandemia, porque agora na pandemia está pior. Gente, eu estou há 25 anos pregando pelo mundo afora. Essa ideia de que todo mundo fica falando de Deus, isso é uma ideia mentirosa. Porque ficar passando frasezinha pronta em grupos de WhatsApp não significa atestado de catolicidade. A verdade é que hoje, a cada 10 casais, 7 não se casam na igreja. O sentimento que nós temos é que o sacramento do matrimônio parece que é uma instituição falida, porque de 10 casais, 7 não casam, e os 3 que casam se separam nos primeiros anos de casado. A verdade é que a maioria das crianças nascem hoje e vivem como pagãos, porque enquanto os pais e os padrinhos não têm condição de fazer uma festa, ninguém está preocupado em batizar os filhos, e não está mesmo. Eu sou daquela geração que escutava Padre Jonas pregar sobre jejum de Sara e Tobias. O nosso sonho no grupo de oração era casar virgem, é ser santo. A geração de hoje não tem mais esse sentimento de pureza. A geração não reza mais o rosário, sequer às vezes um terço de 15 minutos. Essa geração moderninha que usa aplicativo de Bíblia, ou que prega até com tablet, mas que não tem Bíblia, não lê Bíblia, não estuda Bíblia, não conhece a palavra, e uma meia dúzia tem ela amarela no Salmo 90 na estante, mais como amuleto de proteção domiciliar do que como palavra por si só. Muitos grupos de oração estão vazios, muitos seminários com crises vocacionais, muitos sacerdotes desistindo da sua vocação, muitas comunidades com problemas com as suas vocações e com o chamamento da sua missão. A verdade é que a gente vai pregar nos lugares e a gente tem o sentimento de Ezequiel, capítulo 37. Parece que nós vamos pregar para ossos ressequidos. As pessoas não sorriem, não aplaudem, não ajoelha, não ora, não abre a boca, não confessa, não comunga, não traz Bíblia, não anota, não grava. Eles só querem esperar uma oportunidade, porque a barriga está doendo, para pedir você um conselho, uma oração, porque essa geração quer bem-estar, mas ela não quer ter comunhão com a pessoa de Jesus Cristo. E para mim que estou só na estrada, isso é frustrante. O sentimento que eu tenho é que eu não converto mais ninguém, porque eu só prego para gente de igreja. Aqui não tem pagão no meio de nós. Eu deveria estar em Londrina pregando nas praças, nos prostíbulos, nas periferias, mas eu estou pregando para quem na teoria já sabe de tudo. Porque a geração de hoje não consegue chegar na presença de Deus. Esfriamento espiritual é isso. Ninguém comunga, ninguém confessa, ninguém jejua, ninguém faz penitência, ninguém mais tem visão de sagrado. Porque lá em Minas, por exemplo, tem até aquele lance cultural. Em Minas é cultural procissão da Sexta-feira da Paixão. E hoje em dia nem a procissão da Sexta-feira da Paixão tem gente.
O sentimento que nós temos é que as pessoas estão cada vez mais rebeldes, cada vez mais longe da igreja, com menos oração, com menos valores. É um terrível esfriamento, abatimento espiritual. Diga para quem está do seu lado: o trem está feio. Está feio. Alguém me ouve e entende o que eu falo? Diga bem. Você tem o mesmo sentimento que eu, que o trem está feio? Na pandemia multiplicou por 10 vezes. Porque por 2 meses todo mundo começou aquela rezação e fazendo live. Texto da misericórdia, texto da providência, texto da conquista, novena do sagrado, novena do sangue, novena na mão, novena da chaga, novena do pé, novena da cabeça, novena. Quando todo mundo percebeu que as coisas não iam voltar ao normal, acabou novena, acabou live, acabou e tal, acabou tudo, porque era medo da morte, não era comunhão com Deus. Você está me entendendo? Tanto é que eu conheço padres que têm 20 mil paroquianos, que fizeram investimentos caros para transmitir missa ao vivo. Dava 6, 9, 20, 40 pessoas nas lives de missa. Porque durante a pandemia, aquela luta que já era igreja ficou pior, porque as pessoas passaram a viver como pagãos. Não, Moisés, elas não estavam na live porque elas estavam assistindo missa pela televisão. Esse é o problema. Para aquela missa ter valor espiritual, você precisa botar uma calça, colocar uma vela acesa perto da televisão, canto de entrada, você está de pé, oremos, você está de pé, consagração, você ajoelha. É missa quase que presencial. O detalhe é que na hora da comunhão você ajoelha e faz a sua comunhão espiritual. Teve gente assistindo missa debaixo da coberta, de bermuda, de chinelo, fazendo comida e achando que na hora da comunhão estava fazendo comunhão espiritual. Você assistiu missa, você não fez comunhão espiritual. Então durante 5 meses a maioria dos católicos viveram como pagãos. Eu achei bonitinho as minhas filhas tomando banho para pôr roupa nova para missa na TV, porque nós estamos indo para missa. Só que o detalhe é que agora a igreja é a sala da minha casa. Uma casa que já era igreja doméstica, agora passou a ser uma igreja, com exceção em tempos de pandemia. Hashtag fique em casa e faça dignamente comunhão espiritual. Esse era o projeto. O projeto não é deixar a televisão falando sozinha, a internet falando sozinho, o rádio gritando sozinho, e você vivendo em casa, achando que em casa estava tendo comunhão com Deus. Você está me ouvindo ou não está me ouvindo? Resumindo, que eu não sei como é que nós vamos trazer de volta o povo para a igreja. Resumindo, que estava todo mundo pressionando os padres e os bispos: tem que abrir as igrejas. E nenhum lugar do Brasil que eu estou pregando há 2 meses que as igrejas abriram, tem gente enchendo a igreja. A verdade é que paróquias que estão cabendo 140 pessoas, está indo 20. Porque essa paixão por missa era mentira. Porque ninguém está querendo voltar para a igreja, ninguém. E eu não sei o que nós vamos fazer, porque agora as pessoas colocaram na cabeça que o dia que ela não quiser a missa, já que em tempo de pandemia comunhão espiritual era a mesma coisa, então por que fora da pandemia missa na TV não é a mesma coisa? Então as pessoas que já iam à missa quando quer e quando der, agora entenderam que não precisa mais cumprir preceito, não precisa mais ter comunhão com Deus. Como é que nós vamos comungar de novo? Como é que nós vamos levantar as pastorais tudo de novo? Agora que nós descobrimos QR Code, como é que você paga dízimo agora? Porque todo mundo criou um novo modelo de história, um novo modelo de sociedade, um novo modelo de igreja. Só tem um detalhe: a igreja não é virtual, a igreja é presencial. Tem que congregar de novo, tem que voltar para a igreja de novo, tem que comungar na boca outra vez, e tem que orar de novo, e tem que pagar o seu dízimo de novo. Pode aplaudir, é isso. É isso.
Esse discurso não é meu. 45 dias atrás, o Papa Francisco disse que estava preocupado que as missas voltando, que os sacerdotes ficassem acostumados a se esconder atrás de tela, de tablet, de computador, para ficar vivendo vida online. E ele diz: a igreja não é virtual, ela é presencial. Tem que ter pastoral de novo, tem que ter movimento de novo, tem que voltar para a igreja de novo, claro, com protocolo, com obediência, tudo certo, como manda a ordem da saúde, sim, mas tem que voltar. Inclusive, deixa eu te falar, nas paróquias que já voltaram, se você não faz parte do grupo de risco, missa pela TV e live já não funciona mais para você. Você tem que vir e ficar aqui conosco aqui. Fala para quem está do seu lado: a paróquia é o seu lugar, pode voltar. Fala para quem está do seu lugar. É isso aí, Moisés. Paróquia é o seu lugar. Você sabe para quê que depois da pandemia vai continuar tendo live e missa pela TV? Para quem está no hospital, para quem não consegue vir na paróquia, para quem está na fazenda, na roça, no mato, para o ribeirinho, para o presidiário, para quem está trabalhando lá no poço de gasolina como ronda na madrugada, e ali ele liga o celular dele e participa da missa da madrugada. É para isso, para você. Acabou. Hashtag vem congregar na sua paróquia de novo. Agora, como que nós vamos fazer isso? Eu não sei. Porque se o esfriamento espiritual já era terrível, a minha pergunta é: como é que nós vamos trazer de volta o povo para a igreja? Para eu mudar de assunto, o menos pior da pandemia foi o vírus. Para mim, o pior é que destruiu a fé das pessoas. Pessoas que caminhavam não caminharão mais. Gente que coordenou não coordenará mais. O medo, o pânico tomou conta das pessoas. E eu não sei o rumo da fé católica depois que tudo isso passar. Muitos sacerdotes doentes, muitos cansados. Eu tenho pregado em lugares que padres já podem voltar à missa e não querem voltar. Alguns não têm mais condição emocional de reconstruir. Fala para quem está do seu lado: um terrível esfriamento espiritual. Aqui não tem um culpado. Vai acontecer. O parágrafo 675 do Catecismo e as mensagens de Nossa Senhora diz que para Jesus voltar, tudo isso precisa acontecer antes da volta dele. Aqui o meu discurso não é que a pandemia é um sinal da volta de Cristo. Não. O meu discurso é: eu já estou há 10 anos pregando sobre esfriamento espiritual, abatimento espiritual. A situação já estava feia e com a pandemia ela se intensificou, ficou mais grave, mais aguda. E por causa de tudo isso, nós cremos que Jesus está para chegar. Isso é fé da igreja. Você está entendendo minha pregação, amém? Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo, Moisés. Jesus Cristo vai voltar. E um dos sinais da volta de Cristo é um terrível esfriamento espiritual. Se você não é mineiro, tem vontade de ser, eu já quis ser, fale comigo: o trem está feio e tende a piorar. Meu Deus do céu. Eu não quero só que você saiba disso, eu quero que você lute contra isso. Se ninguém quer vir, vem você. Se ninguém vai fazer, faz você. Tome decisões. Retome a sua história. Claro, alguns precisarão continuar sendo evangelizados pela internet, e o próprio Papa Francisco diz que hoje a internet é um grande, fecundo campo de fazer missão.
Mas precisamos voltar. Você precisa voltar e voltar e voltar a rezar, e voltar a ler Bíblia de novo, e voltar a rezar o rosário outra vez, e voltar a fazer penitência. Nós estamos aí em plena quaresma de São Miguel Arcanjo. Você precisa voltar e retomar o combate espiritual. A luta agora nem é mais a pandemia, porque nós sabemos que enquanto não tiver uma vacina, aparentemente parece que as coisas não tendem a voltar ao normal. A nossa vida não pode parar. Você precisa voltar a ter dignidade, a ter brilho nos olhos de novo, a ter sorriso outra vez, mesmo dentro da máscara. Você precisa voltar a ter o coração ardendo, porque o Espírito Santo é maior do que tudo isso. Por isso que há 3 semanas atrás, Jesus disse: não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. A pandemia não pode matar a sua alma, não pode, não pode. Você vai ter que lutar para não esfriar na fé. Diga aleluia. E luta, e luta, e luta, e luta. Cai, levanta, chora, confessa, comunga, dentro do protocolo, dentro daquilo que é preciso fazer. E eu estou convidando você, em nome de Jesus, a nós inflamarmos nossas paróquias pelo poder do Espírito Santo. Ai, Moisés, mas você sabe, né, Moisés? Porque não, eu não sei de nada. Sei não. Fala para quem está do seu lado: em nome de Jesus, você vai levantar, é hoje. É hoje. Eu estou falando alguma besteira, padre? Não. Beleza, ainda não, ele falou. A gente corrige. Segunda coisa que Nossa Senhora e o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675, dizem que vão acontecer antes de Jesus voltar. Primeiro, um grande esfriamento. Segundo, uma palavrinha difícil de lidar. Diga comigo: relativismo. Fala para quem está na esquerda, direita: relativismo. Pergunta para mim o que é relativismo. O pecado vai entrar na vida das pessoas, na casa das pessoas e em nossas paróquias como se fosse normal. Eu vou contar com outras palavras. No evangelho de umas 2 semanas atrás, no evangelho não minto, na segunda leitura, foi a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E São Paulo diz assim: irmãos, por um acaso o cálice que consagramos no altar não é a comunhão com o corpo de Cristo? E as vítimas oferecidas nos altares pagãos não são comunhão com os demônios? Eu, Paulo, não admito que tenhais comunhão com o corpo do Senhor e com o corpo dos demônios, com o cálice do Senhor e com o cálice dos demônios ao mesmo tempo, como se isso fosse normal. Alguém vai dizer: eu tudo posso. Eu, porém, vos digo: nem tudo me convém. Ou quereis provocar a ira de Deus? O que Paulo está dizendo, que sagrado e profano não podem conviver juntos como se fossem irmãos gêmeos. Nós estamos vivendo uma fase onde tudo é normal. Então o demônio não existe, pecado não existe. O que é relativismo? Eu falo para você assim: ali é um ventilador. Você diz: isso é relativo. Para mim é ar-condicionado. E eu tenho que respeitar você, porque para você é ar-condicionado, cada um tem direito de se manifestar. E a gente não pode julgar quem acha que ventilador é ar-condicionado. Nós estamos num momento difícil, porque as pessoas querem viver da forma que elas querem viver. E quem falar contra é radical, é fanático, é alienado, é doido. Por quê? Vai chegar no momento em quem quer ser santo é um idiota, e o pecado é normal. Então as pessoas vão comprar o certo como se fosse errado, e é por isso que quem quiser viver certo vai ser perseguido, e vai comprar o errado como normal. Não, é normal, é normal. A igreja mudou, os tempos mudaram, a Bíblia mudou, o catecismo mudou, a cabeça é outra, é novo tempo. Não, não. Fala para quem está do seu lado: não é normal. Fala para quem está do seu lado: não é normal. Não é. Não é. E é isso que São Paulo está falando hoje na primeira leitura.
São Paulo está dizendo, irmãos, eu sinto vergonha, porque tem muitos aí se comportando como inimigo da cruz de Cristo. O Deus dele é o ventre, eles só olham para o próprio umbigo. Não sigam eles. Paulo diz, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Negócio de cruz, sofrimento, não. Você precisa se sentir bem. Deus quer o melhor para você. Aí vem as frases de efeito: o melhor de Deus está por vir, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vai amanhecer, vai dar certo, acredita em você. Fala para quem está do seu lado: relativismo. Relativismo é: o mundanismo vai passar a ser normal dentro do sagrado. Você está entendendo, irmão? Eu estou entendendo. E é complicado. Eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. A Bíblia fala do demônio 96 vezes. E o Catecismo da Igreja Católica diz que dizer que o demônio não existe é uma heresia, porque se não existe demônio, não tem tentação. Se não tem tentação, não tem pecado. Se não tem pecado, então Jesus morreu em vão, porque a doutrina católica me afirma que Jesus morreu para apagar a mancha do pecado original. Então não é mais pecado. Como é que a gente faz? Se não for mais pecado, como que a gente faz? E eu queria que você tivesse acompanhado as leituras dessa semana, porque na leitura da quarta-feira eu achei muito agressivo. Eu nem tinha percebido que tinha isso na Bíblia. Mas Paulo está dizendo: eu quero que vocês se afastem daqueles que levam a vida depravada. Inclusive tem no meio de vós gente que está tendo relação com a madrasta. Olha o nível que estava o povo da igreja. Tinha lá um camarada tendo relação com a madrasta. Estou falando de relação sexual, estou falando de relacionamento. Olha o nível que chegou. Então você não pode falar de roupa curta, você não pode falar de novela, você não pode falar de bebida, você não pode falar de pecado, você não pode falar de adultério. Amanhã é dia do martírio de João Batista. Por que João Batista foi condenado? Porque ele denunciou o adultério de Herodes. Ele morreu porque falou: essa mulher é esposa do seu irmão. Eu acho que você está pegando a mulher errada. E o que aconteceu com ele? E hoje nós estamos vivendo cada vez mais as mesmas coisas. Vai ficar muito difícil ser cristão. Muito difícil ser cristão. Porque tudo vai ficar normal, 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 normal. Alguém me ouve e diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Nossa Senhora disse em várias mensagens, e o Catecismo da Igreja Católica também disse, que para Jesus voltar, isso vai ter que acontecer. E o que eu posso pedir de você que está me ouvindo, porque os outros não estão me ouvindo, é que você lute contra isso. É que você siga o que São Paulo falou ontem aos Coríntios: vocês precisam ser santos e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Fica firme. Não deixe o pecado entrar na sua casa. Não deixe. Não deixe o mundanismo entrar dentro da sua mente. Não comece a achar que tudo é normal. Não faça isso. Não faça. Seja manso como a pomba, prudente como a serpente. E comece a lutar e lutar e lutar, dizendo: eu preciso ser santo, eu preciso andar como gente santa, vestir como gente santa, eu preciso falar a palavra de gente santa, eu preciso ter redes sociais como gente santa tem. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas as redes sociais é uma bagunça de contra-testemunho. Alguém me ouve? Fala para quem está do seu lado: mundanismo não é normal. Não é normal. Pecado não é normal. Pecado não é normal. O normal é santidade.
O normal é a santidade. Porque quando nós somos batizados, nós nos tornamos outros Cristos. É uma palavra grega chamada character, ou caráter indelével, ou justiça original. O batismo nos configura na mesma santidade de Cristo. Pode aplaudir, pode aplaudir. Terceira e última coisa que as mensagens de Nossa Senhora e o catecismo diz que vai acontecer antes de Jesus voltar. Diga comigo: apostasia. Fala para quem está do seu lado: apostasia. Você sabe o que é apostasia? É a pessoa que acredita e chora e arrepia e aplaude e vai na Canção Nova, Rádio Católico, Retiro, Rebanhão de Carnaval, mas quando a vida cobra dela uma decisão, ela anula tudo que ela aprendeu e se bandeia para o lado de lá. A apostasia, tecnicamente, é a negação da fé. É o que acontece, por exemplo, nas zonas de terrorismo. Alguém pega você pelo cabelo, coloca uma espada, uma faca no seu pescoço e diz: renuncia a Jesus Cristo. Você diz: não. Morreu. É mártir. Por que ele foi mártir? Porque ele não quis se apostatar da fé. Mas eu me preocupo com uma apostasia muito sorrateira e cotidiana. Vou dar um exemplo. Começa a fazer faculdade. E eu escuto isso todo dia, padre. A pessoa chega para mim chorando, dizendo: Moisés, a gente não podia engravidar. A renovação da cidade inteira orou por nós. E nasceu o moleque. Batizamos. Primeira coisa que esse menino fez foi orar em língua. Antes de falar papai e mamãe, ele falou xarabalá, xarabalá. Foi coroinha, cantou na missa, ministro de louvor, tocava teclado, um dom maravilhoso. A gente até achou que ia ser praga. Com 17 anos, o moleque entrou na faculdade e com 2 meses disse para nós que é ateu, que não quer mais saber da igreja. O que eu faço? Falei: a vontade é mandar matar. Então a pessoa a vida inteira esteve dentro da igreja. Quando é colocada à prova, a decisão é: ou eu enfrento, e isso é martírio. É claro, não tem tempo aqui, mas tem o martírio branco, o martírio cinza, o martírio vermelho, o cruento, o incruento. Eu não tenho tempo para aqui dar uma catequese sobre martírio. Mas ou ela enfrenta o martírio dizendo: então eu saio da faculdade, eu perco a sua amizade, eu perco o namoro, eu cancelo o meu custo, mas eu não nego a minha fé. Ou então ela tem lá uma aulinha com um professor ateu, e então ela vai, compra o lado de lá e diz: então é assim? Igreja é isso? Então a partir de hoje eu não quero mais saber da igreja, porque na época da Santa Inquisição a igreja foi isso, porque a igreja esconde o pecado dos padres, porque a igreja tirou livros da Bíblia para esconder coisas dela, porque o Vaticano tem riquezas que dava para pagar a fome do mundo inteiro. Aqueles discursos de gente idiota. Porque eu gosto de gente inteligente. Porque quem vem com argumento decorado de gente que fez lavagem cerebral é burra, porque compra qualquer coisa e acredita e muda de lado. E hoje nós celebramos quem? Santo Agostinho, um dos santos mais inteligentes da igreja católica. A inteligência de Santo Agostinho é fenomenal. E quanto mais inteligente ele era, mais convicção ele tinha que Jesus Cristo é o Senhor e que a igreja católica era a única igreja fundada por Jesus Cristo. Pode aplaudir, pode aplaudir. E é interessante que essa pessoa que entrou para a faculdade e diz que agora não acredita mais em Deus e não quer saber da igreja, é porque ela encontrou na faculdade o paganismo, que ela mata a aula sexta-feira, maconha não é mais droga, a castidade foi para o espaço, aborto é normal.
já fez uma tatuagem, já mudou o corte de cabelo. Ou seja, o problema não estava com a igreja, é que ela se apostatou da fé para abraçar o mundanismo como forma de vida. Eu já disse em outras pregações e eu repito, eu queria 5 minutos com um miserável desse trancado numa sala, só 5. Só 5 minutos eu queria. 5 minutos. Eu queria 5 minutos, ou com ele ou com o professor dele. 5 minutos, no campo das ideias, aqui ó, de papo de olho no olho. 5 minutos eu queria. Um bando de gente que é metido a inteligente e a racional, mas fica cético, vira pagão, porque não consegue ter controle da mente. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, inteligentíssima, falava: cuidado com a mente, porque a mente é a louca da casa. Cuidado com a sua cabeça. É por isso que Jesus agora conversa com Nicodemos, e na conversa com Nicodemos começa o tempo inteiro a ficar meio confuso, e Jesus olha para ele e fala: quer saber uma coisa? Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, porque aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, e o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. É assim que acontece com aquele que nasceu do Espírito. Você está entendendo? Nicodemos falou: não. Ele falou: é por isso que não dá para conversar com você, você é tão inteligente que é burro. Fala para quem está do seu lado: cuidado com a apostasia. 99% dos cristãos que estão entrando nas faculdades, nas universidades, e está dando neles uma diarreia mental. Alguém sabe o que é diarreia mental? Bosta na cabeça. Mas existem outros tipos de apostasia. Senhor, te amo, aonde mandar eu irei. Começou a namorar, largou a igreja, largou o grupo de oração, abandonou o caminho que estava fazendo na comunidade, porque agora está namorando. Esqueceu de toda a história com Deus, por causa de uma cuequinha ou um rabo de saia. O que isso vai dar? Vai dar problema. Porque quando Jesus deixa o primeiro lugar, e uma outra coisa, ou pessoa, ou situação passa a ocupar o primeiro lugar, tecnicamente isso é idolatria. E a idolatria não dá fruto. E Jesus diz que árvore boa não pode dar fruto bom, não pode dar fruto mal, assim como árvore mal não pode dar fruto bom. Então é impossível a pessoa que agora está enfeitiçado por uma outra, a ponto de abalar tudo que ela fazia na igreja, porque está namorando, porque está noivo, e isso dá resultado positivo. É claro que não vai dar. Alguém só consegue amar alguém de verdade quando Jesus é o Senhor. Só quando Jesus é o Senhor. Um pai não consegue amar um filho de verdade se Jesus não for o Senhor. Se ele colocar o filho como ídolo, é por isso que tantos filhos suicidam, é por isso que tantos pais fracassam, porque só o amor de Deus é capaz de te dar dignidade para fazer as coisas de forma equilibrada e com saúde. E apostasia é isso. Quantos você conhece que começaram a namorar, sumiram da igreja, começaram a fazer faculdade, sumiram da igreja, começaram a trabalhar, enquanto estava desempregado rezava dia e noite, agora que está trabalhando não vem mais à missa, não vem no grupo de oração, não pode ir no retiro porque domingo tem que trabalhar, agora tudo é difícil. Por quê? Porque só amava Jesus enquanto não era confrontado. O difícil é a hora que você for confrontado, você dizer: eu vou sem jantar, mas eu tenho que adorar a Deus, porque quando eu estava desempregado eu ia, agora que eu estou trabalhando eu vou mais ainda, eu vou sem tomar banho, eu vou com o uniforme na empresa, eu sei que eu vou dormir de madrugada, eu sei que amanhã eu vou ter sono na hora que eu acordar, mas Jesus Cristo continua sendo o meu Senhor e o meu Salvador. Pode aplaudir, é isso. E se eu tiver que fazer uma escolha, fico com Jesus e o resto roda. Não é isso que acontece com os mártires? Diga com a sua boca que você renuncia a Jesus Cristo, e ele diz:
Continuo com Jesus Cristo. Pá! Se um dia você tiver que fazer uma escolha, já imaginou a sua noiva chegar e dizer: hoje a gente tem que fazer uma DR. Esse negócio de igreja não está dando certo. Ou é Jesus ou eu. E você fala: some da minha vida enquanto é tempo. Porque quando você chegou na minha vida, Jesus já era o Senhor e eu já tinha dono. Um rapaz me mandou um e-mail outro dia: Moisés, eu preciso muito trabalhar, eu tenho 2 filhos, mas o meu gerente me fez uma proposta de falsificar umas notas. Eu disse para ele que eu sou da igreja, eu não posso fazer isso. E ele falou: aqui o esquema é assim, ou você faz ou é rua. O que eu faço, filho? É rua. Moisés, mas e os meus filhos? Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. O Senhor diz: olha para as aves do céu, para os lírios dos campos, elas não plantam, não colhem, não semeiam, o Senhor cuida delas. E você é filho, você vale mais do que a ave do céu, do que lírio dos campos. Faz a experiência da providência, Deus vai te honrar, vai te dar um trabalho digno. Não é vontade de Deus que você fica pecando dentro de uma empresa por causa do dinheiro. Esse dinheiro é maldito, ganha pouco, trabalha, mas paga o seu dízimo com dignidade, Deus vai te honrar. Se precisar, tranca a faculdade. Se precisar, desiste de um sonho. Se precisar, muda de cidade. Faz o que for preciso, mas não abandone a sua fé. Diga aleluia, quem está me ouvindo? Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. É isso que está Jesus tentando falar quando ele diz: se uma coisa te leva a pecar, arranca. E cada dia mais você vai ser convidado a apostatar da fé, por causa de dinheiro, por causa de projeto, por causa de diploma, por causa de um amor. E eu quero que você seja, em nome de Jesus, capaz de encarar o martírio, seja ele branco, cinza ou vermelho, cruento ou incruento, para dizer: eu fico sozinho, eu passo dificuldade. Claro que você nunca vai passar, Deus é maravilhoso. Eu faço o que tiver que fazer, mas eu não abandono a minha história com Jesus Cristo. E Nossa Senhora disse, e o catecismo também, para eu já começar a concluir, de que antes de Jesus voltar, vai ter o esfriamento, vai ter o relativismo, e nós vamos chegar no estágio final, que é a apostasia. Muitos vão ficar frios, depois vão se vender ao paganismo, e depois vão abandonar Jesus Cristo, como Judas, por 30 moedas de prata. Eu quero dizer que a partir de agora só segue quem amar Jesus de verdade. A partir de agora só fica na igreja, diga aleluia, quem está na igreja por amor. Porque quem estiver por causa de padre, por causa de cura, por causa de segundas intenções, não vai ter estrutura para enfrentar tudo isso. Só vai ficar na igreja os valentes. E agora eu entendo Jesus falando no Evangelho de São Mateus, que o reino de Deus é conquistado pelos violentos. É necessário que hoje nos levantemos violentos espiritualmente, dizendo: essas são as minhas convicções, essas são as minhas crenças, é isso que eu quero viver, e é assim que vai acontecer. Eu sei que a gente vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai chorar, não vai ser agradável. Alguns aqui não vão ser mais bem-vindos na casa de parente, alguns aqui a sua família vai rachar, e Jesus falou isso em Lucas 2, Lucas 4, Lucas 6 e Lucas 11, que numa casa de 5 pessoas, 3 vão trair duas você terá como inimigo as pessoas da sua própria casa. Jesus ainda disse em Lucas 4:24 que o profeta não vai ser aceito na sua própria casa. É o caminho dos fins dos tempos. Se prepara para a dificuldade, se prepara para a lágrima, se prepara para a dor, mas se prepara para um tempo de profecia, de milagre, de cumprimento de promessa, de justiça de Deus, de honra de Deus, de maturidade, de parresia, de sabedoria, de olhos de águia. Fica de pé,
Fica de pé, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Viva Jesus! Vamos lá no canto de entrada. Não, você pegou uma já? Você pegou uma música aí? Vamos. Fala para quem está do seu lado, aguenta firme, aguenta firme, aguenta, aguenta. Jesus é vitória. Jesus é vitória. Amém. Vamos ao Senhor. Amém. E nós queremos adorar o Senhor nessa noite. Proclamar que Jesus é o nosso Senhor. Diante da apostasia, Jesus é o meu Senhor. Diante do mundanismo, Jesus é o meu Senhor. Diante do relativismo, Jesus é o meu Senhor. Amém? Diante do pecado, Jesus é o meu Senhor. Levante os seus braços, vamos cantar. Para a gente rezar um pouquinho para concluir. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Canta, canta, canta você. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor. Levante os seus braços. Nada poderá, canta, canta. Nada poderá me abalar. Nada poderá. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória Teu nome, tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar. Nada poderá. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Segura para mim. Levante os seus braços. Eu quero que com a sua voz agora você renove o seu sim a Jesus Cristo. Aquilo que a gente fazia lá no grupo de oração, quando a gente começou, vai dizendo que Jesus é o seu Senhor. Jesus é o Aquilo meu que a Senhor. gente fazia e faz ainda no querigma, no seminário de vida no Espírito, vai dizendo: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Tu és o Senhor dos meus olhos, dos meus ouvidos. Tu és o Senhor dos meus sentidos. Tu és o Senhor da minha mente. Tu és o Senhor do meu coração, da minha alma, do meu corpo, da minha sexualidade. Tu és o Senhor da minha genitalidade. Tu és o Senhor dos meus afetos, dos meus sentimentos. Tu és o Senhor do meu passado, Tu és o Senhor do meu presente, Tu és o Senhor do meu futuro, Tu és o Senhor do meu chamado, Tu és o Senhor da minha vocação, Tu és o Senhor do meu dinheiro, Tu és o Senhor da minha família. Vai orando agora, fala: Jesus, Tu és tudo, Tu és tudo, tudo, tudo. Eu não abro mão da Sua presença. Por isso nós renunciamos nessa noite todo espírito de esfriamento. Nós renunciamos nessa noite todo espírito de relativismo. Nós renunciamos nessa noite todo espírito maligno de apostasia. E nós professamos: eu quero morar no céu. Eu vou caminhar com Jesus Cristo, com Santa Rita de Cássia, com Santa Mônica ontem, com Santo Agostinho hoje, como aquelas 5 virgens prudentes que tinham óleo na lamparina para esperar Jesus voltar. Candaria labassuri, candaria labaxere, candaria leba. Vai orando, isso. Deixa a unção do Espírito Santo atingir você agora. Candaria labassuri, candaria labaxere, relebaxere, candaria labaxere, candere. Nós queremos ser libertos nessa noite de toda fraqueza. Você que estava rastejando, você que estava empurrando a sua vida, o Senhor está libertando você de toda prostração, dessa saudade, desse sentimento de escravidão pela derrota. Candaria labassuri, candaria labaxere, relebaxuri, canderere. Levante os seus braços. Quero ser cheia do Teu Espírito.
mas só te peço. mas só te peço. Livra-me do mal. Vamos mais uma vez, quero viver a tua palavra. Quero viver Isso. tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Mas eu te peço, Senhor, me livra do mal. Eu te peço, livra-me do mal. Levante os seus braços para a gente terminar. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força E vitória tem um nome, tem um nome. tem um nome. É Jesus. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Irmãos, aconteça o que acontecer a partir de hoje, fica na igreja. Nem pessoas que caem podem abalar a santidade que Deus quer para você na igreja. Se você ficar sabendo amanhã que eu preguei tudo isso e eu caí, toca a sua vida na igreja. Amém. Amém. Viva a igreja de Jesus! Viu, Moisés? Moisés, você sabe que eu estava com saudade disso já, irmão? Saudade, irmão. De quê, irmão? Saudade disso aqui. Dessa igreja viva, entusiasmada por Jesus. O senhor está feliz? Sem tela na minha frente, olha que beleza, né? Aquilo atrapalha a gente, sabia? Rezar com tela, preocupado se tem fio nos pés, todo aquele negócio. Obrigado, viu, irmão? É esse Jesus que nós amamos, é esse Senhor que nós servimos, é esse Senhor que nós queremos. Amém? Nós agradecemos ao nosso irmão, né? Nos ajudou nessa noite. E diante do altar nos apresentamos agora, junto com as ofertas do pão e do vinho, para que o Senhor renove a nossa fé, nossa alegria, nossa coragem, né? Nossa coragem de sermos só dele. Amém? Por conta dos protocolos, as nossas ofertas, a gente não sai do lugar, ficamos aí na saída, né? Depois a gente coloca aí nas urnas que estão por aí, tá bom? Você que está em casa também, se quiser nos ajudar e puder ajudar, estiver dentro das suas condições aí,